Romanos 8, versículo 9, por favor. O tema da minha pregação hoje é santificação. Põe lá. Santificação, você não sabe o que é, né? É santificado. Eu sei que às vezes quando você ouve assim, olha, fulano é um santo. A primeira coisa que vem à sua mente é uma pessoa perfeita, até mesmo por causa do ranço católico na mente da gente. A gente associa santo com perfeição. Mas biblicamente não é isso. Santo significa separado. Santificado é separado. Então, quando nós falamos em santificação, não estamos falando de pessoas que vão chegar a um estágio de perfeição, até mesmo porque não chegaremos, é óbvio. Mas de pessoas que de fato se separam para quem? Para Deus. Esse é o significado de santificação, segundo a Bíblia e segundo o que o Paulo vai ensinar aqui. Romanos capítulo 8, versículo 9. A gente vai ler até o 13 hoje, por favor, acompanhe comigo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha a afirmação ousada que Paulo já faz. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Até aí, olha para cá agora, por favor. Nas últimas 2 semanas, na última semana, para ser mais exato, eu falei sobre o homem espiritual e na semana retrasada sobre o homem natural, que é esta diferença que Paulo está fazendo aqui, né? Daquele que vive no espírito para aquele que vive na carne, do homem natural para o homem espiritual. E o que Paulo está dizendo aqui é que a pessoa que está na carne, ele está falando daquele um que nasceu apenas da sua mãe, né? De forma natural. Não teve o segundo nascimento que a Bíblia chama de novo nascimento, ou nascimento espiritual, que foi o que Jesus disse para Nicodemos, lembra? Ele já era um religioso, frequentava cultos toda semana, e mesmo assim Jesus vem e diz para ele, olha, é necessário que você nasça de novo. E ele então não entendeu, né? Deu uma bugada na mente dele, para ficar mais fácil de entender. Ele está falando de alguém que vive na carne dessa pessoa, né? Natural, que não nasceu do Espírito ainda. Eu vou deixar bem claro, como eu falei semana passada, é impossível que alguém se converta e não tenha o Espírito Santo, porque é o que a Escritura que diz, né? Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. E é necessário, eu vou bater nessa tecla, porque por conta do pentecostalismo que está em todo lugar em nosso país, não só em nosso país, as pessoas dividem, né? Elas dizem que uma coisa é você se converter, outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. Uma coisa é uma bênção. Isso aqui é uma maravilha, você se converteu, você arrependeu dos seus pecados. Mas há uma segunda bênção que é maior ainda, quando você é batizado com o Espírito Santo. E a semana passada eu deixei bem claro. Eu falei, olha, nós convertemos, nós recebemos o Espírito Santo no momento que convertemos. Quando convertemos, recebemos ali o selo, a marca do Espírito Santo. E não tem nada de melhor depois. O que nós precisamos buscar, como a Bíblia diz constantemente, é o enchimento do Espírito Santo. Isso sim, a plenitude do Espírito Santo. Isso é necessário, busca cada dia. E Paulo ensina em Efésios como que nós somos cheios do Espírito Santo. Ele diz, falando entre vós, com salmos, cantando canções, filhos sendo submissos aos pais, marido amando a esposa sendo submissa ao marido, empregados obedecendo ao patrão tratando bem os subordinados. Todas essas são formas de sermos cheios do Espírito Santo. E é isso que a Bíblia diz que devemos buscar constantemente. E exatamente o que nós fazemos também nos cultos de semana e nos cultos final de semana. Buscamos a plenitude, sermos cheios. É como que aqui fosse um grande poço de gasolina espiritual, né? Você pode encher, claro, também na sua casa, oração, lendo, buscando a Deus, mas aqui também nós buscamos o Senhor juntos como igreja. Eu não estou dizendo também que, olha, com isso, que o ímpio que não tem o Espírito Santo, que ele não pode fazer coisas boas. Não só pode, como faz. E nós vemos isso claramente. Também é certo que por mais que aquele um que não tem o Espírito de Deus faça bondade, é claro que as suas bondades não são 100% corretas. Isso é impossível. Se você ainda duvida, olha para você ver, por exemplo, aquelas pessoas que não são cristãs, mas que gostam de ajudar os outros. Tem uma enchente, ajuda.
Tem um furacão, ajuda, e vai, coloca dinheiro no próprio bolso, faz um monte de coisa. Eu já vi muitas pessoas dizendo, sabe por que elas fazem isso? Porque quando elas ajudam os outros, elas se sentem bem. Você consegue ver que a motivação, no fundo, não é o benefício do outro, mas é porque ajudando o outro, ai, eu me sinto bem. Aleluia. Querendo ou não, ainda é egoísta. Ajudar os pobres, muitos ajudam, mas somente o cristão pode ajudar com a motivação correta, que é segundo a Escritura. Um grande exemplo que nós vemos é Mahatma Gandhi, pacificador indiano. Olha, esse daí, de fato, largou todos os seus bens, viveu na pobreza, renunciou ao mundo, os prazeres, fez tudo isso, ajudou os pobres, foi mais longe, comia com eles, se vestia igual a eles, estava no meio deles, condenava o uso da força. Literalmente, ele pegava aquele discurso de Mateus, no Sermão da Montanha, onde Jesus diz, né, olha, se alguém bater do lado direito, vira o esquerdo. E ele levava aquilo lá de forma literal. Olha, alguém dá um tabefe aqui no direito, vira o esquerdo e fala, aqui está novinho ainda, esquenta esse lado. Ele entendia de forma literal, e não era isso que Jesus estava explicando. Ele fez tudo isso, ajudou milhões. Mas quando perguntavam para ele a respeito de Jesus Cristo, ele dizia, os seus ensinos são ótimos, mas eu não posso acreditar que ele morreu pelos meus pecados. Eu não posso acreditar que a morte vicária de Jesus é o que me capacita a ir para o céu. Ele acreditava, na verdade, nas suas bondades, era isso que a religião dele, a religião hindu, pregava. Então eu quero passar apenas alguns princípios aqui hoje, né? Eu vou ser bem curto também. Primeiro, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É o que diz no versículo 9. Você pode acompanhar comigo? Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, qual que é o Espírito daquele que ressuscitou? O Espírito de Deus. Se habita em vós o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha a promessa que Paulo faz para nós. Ele diz, olha, o Espírito Santo está em vocês, aquele mesmo Espírito que habita em Jesus Cristo, ele está em vocês, então vocês se lembrem bem, que assim como Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, assim como a morte não pôde deter a ele, assim como a morte não foi o fim de sua vida, da mesma forma acontecerá com aqueles que têm o Espírito Santo. A morte para nós não é o fim de tudo. O túmulo, onde vai estar escrito lá, aqui jaz Rafael, aqui jaz fulano, ciclano, aquilo lá não é o fim para nós definitivamente, porque assim como Jesus Cristo ressurgiu, Paulo diz, o Espírito que fez ele ressurgir é o mesmo que fará vocês. E o objetivo aqui do capítulo 8 é de fato trazer a mim e a você a certeza plena, né, para ser redundante, a certeza absoluta da salvação em Cristo Jesus. É por isso que ele começa o capítulo dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se de fato nós estamos em Cristo, se de fato o Espírito habita em nós, não há condenação. Eu não estou dizendo que não há punição caso nós venhamos a errar. De fato existe. Nós sabemos que existe. Mas condenação de forma alguma. Se o Espírito Santo habita em nós, nós podemos ter a certeza que um dia o nosso Senhor também vivificará o nosso corpo. E um dia nós ressurgiremos, assim como nosso Senhor ressurgiu. E é essencial, eu e você, nós darmos ênfase a essa doutrina aqui da ressurreição literal do nosso corpo, porque muitos não acreditam. Ora, se você não acredita que nós ressurgiremos um dia, então você tem que pegar Apocalipse capítulo 20 e rasgar, porque diz assim, a morte, o mar e o além entregaram seus mortos. Ou seja, todos aqueles que morreram em todas as eras, diz a Escritura que aqueles que morreram voltarão a ter vida. Aquele que é ímpio vai voltar a ter vida para morrer de novo, para ser condenado. Mas nós, para habitarmos para todo sempre com o nosso Senhor, é o que diz a Escritura. Por isso, meu irmão, não se importe como você termina essa vida, porque eu sei que normalmente a frase que o mundo usa é assim, né? Olha, não importa onde você começa, mas sim onde você termina, para motivar a gente, né? Ah, você começou mal, pobre, de marredeci, sem nada. Não importa o começo, o que importa é o seu fim. É mesmo? Vamos comparar então Jesus Cristo? Jesus Cristo começou mal. Lembrando onde era o bercinho dele ou não? No meio de bicho. Nada legal, né? Para um filho de Deus.
Nasceu entre os bichos. Viveu humilhado. E como que ele morreu? É esse ditado que não deu para Jesus, né? Ele nasceu ruim e morreu pior. De fato, aquele provérbio de inventares. Pior que tá, não fica. Piorou. Nasceu entre os bichos, morreu entre dois ladrões. Portanto, o mais importante para nós não é onde começamos, muito menos como terminamos, mas sim onde vamos ressuscitar, é o que diz a Escritura. Jesus Cristo, sim, ele nasceu entre os bichos, morreu entre dois ladrões, mas ressurgiu ao lado do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso que é o mais importante. E é essa certeza que eu e você temos que ter, não importa como seja o nosso fim aqui. O João Batista terminou sem cabeça. Nós vemos a história dos mártires da igreja. Muitos foram cerrados ao meio, decapitados, degolados. Muitos foram incendiados para funcionar de iluminação para as ruas de Roma. Mulheres foram arrebentadas, estupradas, humilhadas e depois mortas. Mas a Escritura diz que não importa como terminamos. Se o Espírito de Cristo habita em nós, a certeza é o que um dia nós também ressurgiremos. É nisso que nós devemos colocar a nossa esperança. É nisso que devemos aguardar. Olha o que a Escritura diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Falando do nosso corpo, né? Semeia-se corpo natural, ou seja, nós como caímos na sepultura, somos um corpo natural. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, nós não somos apenas corpo, matéria, como diz Darwin, teoria maluca dele, que até hoje é teoria, né? Não somos apenas matéria. Diz a Bíblia que somos corpo, somos também espírito. Então, se há corpo natural, se existe corpo natural, há também corpo espiritual. Em 1 Coríntios 15, 54, Paulo diz assim: e quando este corpo corruptível, ou seja, nós, ele não está dizendo corruptível apenas em relação ao pecado, mas o nosso corpo também se corrompe, se degrada. Ou você tem mais de 40, ou você tem a mesma força que quando você tinha 15, 18. Não tem. Vamos nos corrompendo. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esta é a minha e a sua esperança. Saber que um dia este corpo mortal se revestirá de imortalidade. Então nós poderemos dizer também desta forma: tragada foi a morte pela vitória. É por isso que a morte não pôde deter o Senhor. É por isso que a morte também não pode deter a mim e a você. E se aconteceu isso com Ele, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, tenho a certeza que vai acontecer conosco. Segundo princípio, santificação não é uma experiência. E experiência, ele está entre aspas, de propósito. Vou explicar já. Santificação não é uma experiência pós-conversão. Ou seja, depois da conversão. No versículo 12, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes, fazer morto, os feitos do corpo, certamente vivereis. Por que eu coloquei ali entre aspas, né? Santificação não é uma experiência pós-conversão. Porque esse é o ensino que normalmente é passado. Foi assim que eu aprendi. 2 anos de seminário para aprender que era errado. Eu falei, às vezes a gente vai aprendendo errado, a gente vai amadurecendo, a gente vê, calma aí, não é bem assim não. Porque é isso que muitos dizem, olha aqui, uma coisa é quando você converte. Essa é uma grande bênção, mas há uma bênção maior do que essa. Que é o batismo com o Espírito Santo, que é a segunda bênção, que é muito melhor. Sendo que isso é um engano, você não vê paralelo nenhum na Escritura para isso. A não ser alguns versículos isolados. E aqui é interessante que Paulo ele sempre usa o mesmo método. Primeiro ele finca a doutrina, depois então ele passa a aplicação. Passa a aplicação para que nós possamos entender melhor. E o aspecto prático da doutrina da santificação é que, de fato, eu e você, nós não podemos continuar vivendo como nós vivíamos quando não éramos cristãos, quando não tínhamos o Espírito Santo. A santificação é algo que nós devemos buscar dia a dia. Há 2 teorias, basicamente, que falam a respeito disso. Primeiro, alguns dizem que é uma teoria chamada teoria perfeccionista, que, de fato, quando a gente chega a essa segunda bênção, acontece algo dentro de nós que o pecado, de fato, é de todo erradicado, de todo arrancado. E você sabe que não é verdade.
enquanto a gente morrer, a gente vai ser tentado. Uma vez eu vi um pastor dizendo, eu achei muito interessante, ele falou, olha, o homem é arriscado, ele está no caixão dele, com a mão cruzadinha, gelado já de 3 dias. Se passa uma mulher bonita, ele é arriscado, dá um levantadinho. Enquanto a gente estiver vivo, seremos tentados. É claro que seremos. O pecado não tem como ser totalmente erradicado, arrancado de nós. E eles dizem o seguinte, olha, a prova, é o capítulo 7, né, que nós já ministramos sobre ele, que nós vemos aqui, olha, o bem que quero fazer, não consigo. Olha, eu quero fazer o que é correto, mas há algo dentro de mim que é maior. Eles dizem, olha, esse aqui é o crente derrotado, mas no capítulo 8 é outra pessoa. Ele passou por essa experiência, então passou a, em vez de ser o crente derrotado, passou a ser o crente vencedor. Nós vemos que isso aqui também não é verdade. Mas há uma outra teoria chamada também de princípio da contraposição. O que é isso? De fato, eles acreditam que o pecado não pode ser erradicado. É necessário eu passar para você o que é errado, para depois eu passar o que é certo. Isso é fundamental. Eles dizem assim, olha, o pecado não é erradicado do cristão. Totalmente, não é. Mas se o cristão, de fato, daí entra uma parte que é verdade. Se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Se você acreditar que apenas uma pessoa pode salvar. Tem apenas um Salvador para a sua vida. E esse Salvador é Jesus Cristo, apenas Ele. E é nisso que nós concordamos. Só que eles dizem assim, olha, se você se arrepender, se você acreditar nele, você não precisa fazer mais nada em relação à santificação. O Senhor Jesus fará tudo por você. Isso é mentira. O Senhor vai fazer tudo por nós em relação à salvação. A salvação não depende de nós. Não há uma cooperação. Não há assim parte de Deus e parte nossa. Não é uma corrida de revezamento onde Ele corre 100 metros, passa o bastão para nós e nós corremos os outros 100 metros. Não, a salvação não é assim. A salvação é o Senhor nos pegando no colo e nos levando até o final, até a linha de chegada. Agora a santificação é diferente. A santificação sim, é eu e você, dia a dia, suarmos frios se for necessário, para correr do pecado. Lembra, a Bíblia diz que Jesus certa vez suou gotas de sangue, e é um fenômeno que não aconteceu apenas com ele, é um fenômeno natural chamado hematidrose, tamanho grau de tensão, de pressão, a pessoa pode até chegar a transpirar sangue. Jesus, então, ele passou por uma tensão grandíssima. Mesmo assim, diz a palavra do Senhor que ele não pecou. Pelo menos, eu acho que você não suou sangue até hoje, diante do pecado. Eu nunca. Então, se a gente não suou sangue, é porque dá para aguentar, com certeza. Com certeza dá para aguentar. Mas a santificação não é Deus fazendo tudo por mim e por você. A santificação é eu e você batalharmos todo dia, como diz a Escritura, para fugir até da aparência do mal. Porque você sabe, o pecado muitas vezes não é você enfrentar, não. É que muitos pensam assim, o pecado vem aqui que eu vou te destruir. Às vezes é melhor você correr, pegar outro caminho. Não é você dar um de zorro, um de forte, um de super-herói, não. Em Romanos 8, Paulo diz aqui, olha, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Não há nenhuma referência dizendo, olha, entrega os seus caminhos ao Senhor e Ele vai te santificar, vai fazer você levar uma vida boa, sem pecado algum. Não é isso. Confia no Senhor, é óbvio, né? Mas em relação ao pecado, corre. Como diz um homem de Deus, confia em Deus, mas mantenha seca a sua pólvora. Você sabe, né? Pólvora molhada, mas tira. Quer ver um exemplo? Quantos aqui trancaram a casa na hora de vir para o culto? Levanta a mão para saber. Trancaram, né? Seus incrédulos. A Escritura diz que o Senhor guarda. Concorda comigo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? O Senhor guarda, mas eu tenho que tomar cuidado também. Eu vou deixar aberto lá. Moro lá no bairro ruim, só vendo. Chegar no outro dia, não tem nada. Limparam minha casa. Tem muitos lugares que é assim. Então, nós temos que sim confiar em Deus sempre, mas temos que também fazer a nossa parte. Temos que também sempre, nos santificar, o que diz a Escritura, né? Nos separar de tudo aquilo que é mal. Santificação não tem nada a ver com experiência. Não tem nada a ver, olha, eu senti tal coisa no culto, olha, agora eu não preciso fazer mais nada e o pecado vai embora. Não. Tanto é que Paulo ele vai ensinar para mim e para você como que nós devemos nos santificar, como que nós devemos correr do pecado. Porque você sabe, você precisa viver de acordo com as leis do seu país. A Bíblia diz que, olha, que uma vez que nós nos convertemos, nós devemos viver como filhos de Deus, não mais como ímpios. É mais ou menos o seguinte, você que dirige, você sabe, a mão do motorista aqui no Brasil é a direita. Ande sempre na direita. Mas você sabe que na Inglaterra é o inverso, né? A mão do motorista lá é a esquerda. Vocês nunca foram? Não? Também não.
Eu sei que é parecido onde eu morava. O pessoal até fala, mão inglesa lá, né? Que é o contrário. Toda vez quase fiz bobeira lá. Mas se você vai para a Inglaterra, você precisa dirigir segundo as regras de lá. Porque senão você vai ser multado, vai estar na contramão. Recentemente tivemos a Copa do Mundo na Rússia. E a Rússia é um país que o Brasil tinha que copiar isso aí deles. Você sabe, lá é proibido manifestação homoafetiva em público. Proibido, pode ser preso. Nem carinho, amor, falou amor para homem lá, cana. Se aqui fosse assim, que maravilha, hein? Eu estava lendo uma reportagem sobre aquela Fernanda Gentil, e ela é homossexual assumida. Ela, nossa, que eu não posso nem chegar perto da minha namorada. Tem que viver de acordo com a lei de lá. Ou eu desafio você que é mulher, vai lá para o Oriente Médio e põe a blusinha aparecendo o ombro. Não precisa parecer muita coisa, o ombro. Sabe o que vai acontecer com você? Morreu. Acabou. E vai tentar fazer diferente para você, morre. Parecendo barriguinha, é ruim, hein? Vai aparecer a barriguinha, vai aparecer até as tripas sul para fora depois. Essas são as leis de lá. Nós também temos que viver de acordo com as leis de onde nós moramos. E em Romanos 6,14, Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, nós que somos filhos e filhas de Deus, que temos o Espírito Santo em nós, não tem desculpa grande o suficiente para continuarmos a viver no pecado. Porque é o que a Escritura diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, sim, nós éramos escravos do pecado, diz a Escritura, mas hoje não somos mais. Você percebeu que é mais uma questão de você saber com a mente, do que você sentir com o coração que você pode vencer o pecado? Mas você precisa saber que Jesus Cristo te libertou. Imagina o seguinte. Imagina a princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888, promulgou a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Imagina o seguinte, tem lá um escravo, um senhor de idade já, de 80, 85 anos, que tem até bisneto. E tem um outro escravo, de 3 anos, um menininho, andando para lá e para cá, não entende muitas coisas. A partir do momento que a princesa Isabel assinou essa lei, ambos não são mais escravos. Tanto o mais velho, que foi escravo a vida inteira, quanto aquele mais novo, foi escravo apenas 3 anos. Só que você concorda comigo que talvez o mais velho vai ter um pouquinho mais de dificuldade? Sabe assim, calma aí, eu posso sair sem pedir ordem para o branco? Eu não vou ser colocado no tronco depois? Eu posso ir e vir agora? Às vezes demora um pouco até a pessoa assimilar essa questão de, meu Deus, eu posso ir para onde eu quiser. Talvez aquele pequenininho que já vai crescer meio que liberto, não vai ter tanta dificuldade. Esse é o problema de muitos crentes. Eles ainda não sabem que Cristo libertou do pecado. E por isso ainda vivem escravos. Ainda vivem se rendendo aos vícios, à pornografia, ao adultério, à mentira, à sensualidade. Porque de fato se esquecem que a lei de libertação já foi assinada, e não foi com uma canetinha da princesa Isabel, não. Foi com o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. E é por esse motivo que nós não precisamos mais, como diz a Escritura, sermos escravos do pecado. Você não precisa sentir, meu irmão, agora eu sinto que eu posso vencer o cigarro. Não, você precisa olhar para a Escritura e crer. O que está em mim é maior do que qualquer vício, do que qualquer coisa que me afasta do Senhor. E terceiro, e último princípio para encerrar, justificação é uma ação divina, não é? Como eu sempre tenho falado aqui, nós nos tornamos justos por conta da morte de Cristo. A salvação, a justificação é por conta disso. Santificação, que é a nossa separação do pecado, é esforço do homem cheio do Espírito Santo. E é claro, né, quando fala do homem da mulher também, você entende, né? Espero que sim, né? Você não se pensa, pastor, só homem. Nesse mundo feminista tem que falar, né? Do homem e da mulher. Justificação é uma ação divina. Santificação é o esforço do homem cheio do Espírito Santo. Versículo 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, aqueles que vivem de forma natural, não espiritual, obedecendo aos desejos naturais, caminham para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. De fato é verdade. Ainda há resíduos do pecado que habita em mim e habita em você. Ele não foi totalmente erradicado. O problema é quando nós
quando nós teimamos em viver por esses resíduos e não pelo Espírito que habita em nós. Existe só uma migalha de pecado nessa natureza caída chamada nosso corpo. E às vezes vivemos justamente por isso. Santificação é um argumento, resultado de um raciocínio dirigido ao nosso entendimento. E Paulo ainda diz, depois de explicar tudo isso, além de você precisar entender, você também precisa agir. De que forma? Se pelo Espírito mortificareis o feito do corpo, certamente vivereis. Pastor, como assim, de forma prática, que nós podemos mortificar? O que é mortificar os feitos do corpo? Você sabe, né? O nosso corpo é tendencioso a fazer o que é errado. Ele sozinho, ele vai para o pecado e não para a igreja. Assim nós somos, diz a Escritura. Como que nós então mortificamos os feitos do corpo? Talvez um grande exemplo seja o exemplo de José do Egito. Lembra o que aconteceu com ele? Diz a Bíblia que a mulher do governador, e você pode ter certeza que era bonita. Já viu mulher de governador feia? Não vê. Mulher jogador de futebol, tudo bonita. O governador vai casar com uma banguelinha. Vai nunca. Diz a Escritura que ela todo dia falava para ele: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. Você imagina a cabeça de José. Adolescente, novo. Testosterona saindo pro nariz. Longe de toda a família. E falou: rapaz, é só uma deslizadinha que, aleluia. Senhor, perdoa. E a mulher todo dia: deita-te comigo, deita-te comigo. O que José fez? Você lembra? Está amarrado, demônio, Satanás, capiroto dos infernos. Foi isso que ele fez? Seu Beuzebu bonito que só vendo. Que o diabo, diz a Escritura, vem com forma de anjo de luz, né? Seu demônio lindo. Não falou isso. Foi isso que ele falou: eu te resisto, capeta. Foi nada. Sabe o que ele fez? Deu no pé. Saiu correndo. Que rapaz, essa mulher que sair comigo, eu vou sair correndo dela. Por que ele saiu correndo? Porque ela fez? Não, provavelmente porque era muito bonita. Ele falou: rapaz, se eu ficar aqui, acho que eu vou dar uma deslizada. Corre! E é assim que eu e você devemos fazer também diante do pecado. Não é ficar ali resistindo: sou homem de Deus. Aqui corre óleo ungido. Vai nessa. Somos seres humanos. Daí está lá você, irmã, nada contra, né? Que as irmãs às vezes gastam mais, né? Já está no vermelho, negativo. Daí fica passeando no centro da cidade, um monte de placas de promoção, 10 vezes sem juros. Vai acontecer o que com você? Vai gastar. Não pode. Pastor, mas eu gosto de passear. Não vai. Se não pode gastar, não vai. Pastor, só comer pipoca, pede para alguém te levar a pipoca. Eu vou e não cobro frete, nada. Tem que comprar uma para mim também, é óbvio, né? Mas temos que correr do pecado, é o que diz a Escritura. Fugir da prostituição. Olha que interessante que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Percebe que os verbos são todos imperativos, todos denotam ordem. Mandamento. Não é assim, sugiro que vocês fujam. Não é ordem, foge, corre. É pecado, vai embora. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Temor também é sinônimo de medo, né? Eu não sei quanto a você, mas eu tenho medo de Deus. E com base nisso, você sabe, a gente só respeita quem? Só respeita quem a gente teme. Por que muitos filhos não respeitam os pais? Porque não temem os pais. Os pais nunca deram um tapa surianda lá na orelha dele. Por isso que não teme o pai. A menina, vi fazendo errado. O que o pai faz? Ai, tchucu-tchucu, não faz mais. Está de castigo sem PlayStation. É só isso. Agora, quando o molequinho faz errado, o pai pega e vale de goiabeira, que enverga, mas não quebra. Aquela é bom, hein? Eu tinha uma vez, meu irmão, que falava para você: pena que secou e quebrou. Ele era um caule assim, virava 2 depois. Era uma varada e 2 vergões. Que lá era o terror dos meus filhos. Eu deixava no guarda-roupa deles ainda. Trocar de roupa, ele via a varinha lá. Cuidado, hein, moleque? Estou de olho. Nós só respeitamos quem tememos. Em relação a Deus, é a mesma coisa. É isso que Paulo diz. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu falo assim, eu não preciso dar uma pisadinha fora para Deus tacar um raio na minha cabeça para eu aprender, não. Eu sei como que Ele é. Por isso a gente tem que fugir de tudo aquilo que é errado. A Bíblia sempre nos ordena a nos santificarmos.
Você já viu, tem pessoas que dizem assim, ai pastor, estou orando para quê? Ai, que o Senhor me impeça de mentir. Você não tem que orar para que Deus te impeça de mentir. Isso é absurdo. Em Efésios a ordem é bem clara. Por isso, deixando a mentira, cada um de vós fale a verdade com o seu próximo. Não, você não tem que orar, ai Deus me livra de mentir. Não, você tem que criar vergonha na cara, é o que diz a Escritura. Parar de ser cara de pau, é o que diz a Escritura. E deixar de mentir. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Em Efésios capítulo 4, Paulo diz assim, aquele que furtava, ore para que não furte mais. É assim? Jejue, Senhor, me livre do furto. Não. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Trabalhe. Isso é o que diz a Escritura. Você não precisa roubar, você precisa trabalhar. E não há serviço que há demérito. Todo serviço é digno. Não interessa o que você faça. Todo serviço é digno. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Ou seja, trabalhe não apenas para você ter sustento, né, mas para ajudar quem precisa também. É o que diz a Escritura, seja generoso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe aquilo que você manda? Ponte que partiu. Não saia. É o que diz a Escritura. Tome cuidado com o seu palavreado. Com aquilo que você fala. Ai, pastor, falei, estava de cabeça quente. É pecado do mesmo jeito, é o que diz a Escritura. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A Escritura diz que da nossa boca deve sair palavras que transmitam graça. E às vezes não é isso que acontece. O que nós temos que fazer? Mudar, óbvio. Mudar, é claro. Depois Paulo diz assim em 1 Timóteo 6, 10 e 11. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus. Aqui Paulo estava ensinando para Timóteo. Olha, tem muitas pessoas que só pensam em dinheiro, Timóteo. Cuidado, você é pastor. Mas não só para pastor. Para todos, né? Não viva pensando só em dinheiro. E olha o que ele diz. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. Ou seja, fuja. Mais uma vez o verbo no imperativo. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Pastor, isso aí eu faço. Deus é meu Senhor. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha os verbos de novo. Purificai as mãos. Resista. Vós, pecadores, que sois de ânimo dobre, limpai. Mais uma vez, imperativo, limpai o coração. Ânimo dobre é a pessoa fingida, hipócrita, sabe? Diz a Bíblia, mude. 1 Pedro 3,10, Pedro também vai dizer assim. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Pastor, não entendi muita coisa. Eu vou ler para você na linguagem minha de hoje. Pois quem quer amar a vida, quem quer se dar bem, quem quer ter bons amigos, pare de ser linguarudo, linguaruda. Evite ser fofoqueiro e fala que a fofoca gosta para ficar falando da vida dos outros. É isso que diz a Escritura. É que, pastor, não posso contar nada para ninguém. É para quem pode ajudar, é óbvio que pode. Mas você percebeu como que é? A esposa briga com o marido. Daí, o marido, em vez de resolver, ou procurar alguém que pode resolver, né? O líder do pequeno grupo, estou com um problema em casa. O pastor, ele conta para todo mundo. E menos para quem pode ajudar. É o que diz a Escritura. Não faça isso. E talvez um dos maiores exemplos é o que Jesus diz, né? Se teu olho te faz pecar, arranca, tira. É melhor você chegar com o olho, igual o Capitão Gancho no céu lá, sem um olho, do que com os dois ser lançado no inferno. Se os teus pés te fazem tropeçar, corta. Se a mão te faz tropeçar, corta. Isso aqui o que Jesus está ensinando para mim e para você é o seguinte. Tudo aquilo que pode levar você ao pecado, corta. Se a TV, com aqueles programas baixos e sensuais que podem te levar ao pecado, não assiste. Você sabia que tem um botãozinho chamado Power, que toda vez que você aperta, apaga? Some tudo.
É só você ir apertar. Ou você pode fazer o quê? Vai na tomada, dá uma arrancada de uma vez. Tudo que te faz pecar, corta. Pastor, tem dificuldade com a internet. Coloca a senha, meu irmão. E fala para a esposa, põe a senha no celular que quando você quiser usar, usa perto dela. Os filhos. Lá em casa é proibido usar a internet, porta fechada. Tem tempo, porta aberta, e tem que deixar tudo histórico para eu vasculhar depois. Isso quando eu não entro no quarto, metendo o pé na porta, larga agora esse negócio aí. Eu vou e olho. É assim que funciona. É assim que deve ser. Se a academia que te faz pecar, faz academia natural, tem um monte de pracinha espalhado por aí. Daí você está lá, daquelas mulheres com roupa tudo embalada a vácuo. E você malhando junto. Ai, Deus me livra. Quem vai livrar? Sai dali. Vai para um que só tem macho. Eu duvido. Que fedor de sovaco maravilhoso. Academia de homem é uma maravilha, né? Meu Deus do céu. Onde eu treinava jiu-jitsu era um terceiro andar. Parecia um inferno o lugar, tão quente que era. Mas se chegar, você subisse, mas vai ter aquela marola de macho, que misericórdia. Desmotivante que só vendo. Vai para um lugar desse. Aí você não vai ser tentado. É assim que funciona. Se é academia, não faz. Se é o bar, passa longe. Ai, pô, eu tenho dificuldade quando eu passo naquele lugar. Meu irmão, dá a volta na rua. Você pensa que alguém fora, alguém vai... Não, eu vou passar e vou resistir a esse lugar aqui. É nada. Sabe o que é o sábio? Sábio é aquilo que dá a volta. Nem passa mais perto da onde que ele pode cair. Corta tudo. Obedeça, meu irmão, de fato, a ordem divina. Santifique-se. Porque a igreja, no início, ela é um hospital que de fato acolhe todos os doentes. Mas depois, ela se transforma num quartel-general, onde nós estamos aqui para obedecer às ordens do comandante, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, diante do pecado, não fique orando, Deus, me livra, me livra. Às vezes eu já te livrei, é só você sair de lá. É só você não ir mais para lá. É só você não entrar mais naquele site. É só você não ir para aquele lugar sozinho. Faz isso, e pronto, resolve. Se é um lugar que te faz pecar, se é uma pessoa, se são amigos, né? Os amigos da onça. Nossa, mas toda vez que junto com aquele povo lá, é terrível. Não se junte. Levante-se, porte-se como filho, como filha de Deus, e saiba que a Escritura diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos. Amém, meus irmãos?